Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que vocês estejam assistindo nosso programa, nosso vídeo. Só entrando mais um, iniciando o programa todo aqui, pelo canal YouTube da VF, VTV. E hoje eu vou entrevistar aqui o baterista, professor de bateria, Júlio Bittencourt, aqui da cidade de Cruzeiro. Tudo bem com você? Tudo bem, Vitor? Prazer falar com você. Muito bem, vamos começar aqui com a nossa entrevista. É difícil aprender a tocar bateria? Não, cara, eu digo sempre que a bateria é o instrumento mais fácil de se tocar mal. Explico por quê. Porque todo mundo que senta na bateria sai tocando qualquer coisa. É muito fácil, é um instrumento assim que você sentou para brincar um pouquinho, você já começa a tocar. Agora, como qualquer instrumento, tocar muito bem depende de um tempo, de esforço, de vontade de praticar para você poder evoluir nele. Mas para sentar e começar a tocar, rapidamente você faz isso. Sim. Quando você decidiu que você gostaria de trabalhar com música, especificamente com o instrumento bateria? Quanto tempo que eu toco bateria com música? É exatamente. Quando você, Cortou aqui, eu não entendi direito. quando você decidiu trabalhar com música, especificamente com bateria, sim. Tá. Cara, na verdade, a minha família já é uma família que tinha música envolvida já há muitos anos. O meu avô é o Sebastião Pinto, hoje ele é falecido, mas ele é o cantor do hino da cidade nossa de Cruzeiro. Então, aquele Salve Cruzeiro, ele que canta. Então, ele foi um cantor da era do rádio, né, no Brasil, no período que o rádio era como se fosse a rádio, era a Rede Globo hoje em dia, né? Era só existia o rádio, então era muito importante você estar no rádio. Então, quando eu nasci, eu já nasci dentro dessa família onde já tinha música ali sempre do lado. Ele fazia shows, a gente pequeno ia a apresentações do meu avô. Mas a bateria apareceu na minha vida com 17 anos só. Na escola, eu estava, na verdade, até hoje eu ainda brinco porque eu não sei por que apareceu, porque eu estava sentado na sala de aula e do nada eu resolvi, falei, vamos montar uma banda? Aí o cara falou, pô, Júlio, mas montar uma banda, tipo, do nada, assim? Aí o cara, você vai tocar o quê? Eu falei, bateria. E eu nem tinha visto uma bateria na minha frente, Vitor. Eu nunca tinha nem brincado, nada. É como se fosse ligado um botão na minha cabeça, e aí a partir dali eu comecei a arrumar alguém que me ensinasse bateria, seguir, e dos 17 anos em diante, minha carreira foi praticamente só música. Entendi. Eu estou perguntando isso para todas as pessoas que eu estou entrevistando, né, porque é necessário mesmo, né? Mas como você está lidando com a situação da pandemia do coronavírus? Cortou o pedaço. Assim, como é que como é que eu estou lidando com essa pandemia? Cara, eu acho que a pandemia, tudo, como a pandemia, tudo na vida tem dois lados, né? Se a gente conseguir enxergar os dois lados das coisas que acontecem com a gente vai ver que tem, às vezes tem uma coisa que tem um lado ruim, grande, mas também tem um outro lado que a gente tem que enxergar, onde a gente vai aprender com aquilo que está acontecendo. Então, talvez a pandemia, nesse momento, ela tenha vindo, logicamente, ruim em vários aspectos que a gente não precisa nem falar, que todo mundo já sabe, mas, por outro lado, ela levou as pessoas a estarem mais próximas com as pessoas de casa, as pessoas a se distanciarem um pouco das coisas que são mais fúteis na vida e perceber que os valores devem ser outros a partir dessa pandemia, né? Não importa se você hoje tem dinheiro para viajar para qualquer lugar do mundo, você não vai. Não importa se você tem um carro maravilhoso, esse carro nesse momento da pandemia não importa tanto. Importa quem você é e qual pessoa, né? Como é que você lida com as pessoas, o quanto de amor ao próximo você pode ter para você ajudar outras pessoas. Eu acho que é isso que a pandemia ensina. E, além disso, eu tenho aproveitado esse momento para compor mais, tocar, estudar. Ninguém pode passar pela pandemia e dizer que saiu igual. Se você não ficou melhor, se você não está tocando melhor, se você não fez nada para melhorar o seu som, então não era o tempo que era o problema, era você que tinha problema. Não tem nada a ver com o tempo que falta. Todo mundo reclamava. Eu não toco melhor porque falta tempo para estudar. Não, agora teve. Então tem que estar melhor. Sim. De onde surgiu a ideia de criar o IMB, o Instituto Musical Bittencourt?
Vitor, o Instituto Musical Bittencourt, assim, primeiro, como eu falei para você que existe o meu avô, né, que sempre foi um cara ligado à arte, a canto e tal, a família, eu tenho também na família o lado dos professores. Minha mãe é professora, meu pai também já deu aula, então, assim, toda a parte educacional sempre foi muito grande, né? A gente sempre teve exemplos, muito bons exemplos de professores. E quando a gente começou eu fiz mais ou menos uns 10 anos de baile, tocando por aí, viajando e tal. Baile é um segmento onde a gente toca para as pessoas dançarem, para se divertir. É bem diferente do projeto que eu faço hoje, que também é para se divertir, mas assim, tem uma outra característica. O baile começava às 11 da noite, acabava às 4 da manhã, com um intervalo de 15 minutos. Então, a gente passou 10 anos viajando pelo interior do Rio, de São Paulo, de Minas, fazendo isso direto, né? Então, depois, quando a gente pensou em tocar jazz, a gente pensou assim, puxa, mas se a gente quiser só lidar com a música instrumental, com jazz, a gente precisa equilibrar isso de alguma forma. Como eu gosto de estudar e dar aula, o meu irmão também, a gente resolveu que, pô, e se a gente montasse a nossa escola? Aí o baixista, que na época tocava com a gente, que era o BJ, veio do Rio, aí falou, vamos estar junto, vamos. Aí a gente resolveu começar o início em 2001, mais ou menos, 2002, que a escola começou a fluir. E de lá para cá, os professores foram aumentando e a gente foi investindo cada vez mais na escola. Sim, você dá aula de bateria, e quais são as principais dificuldades dos alunos em tocar bateria, na sua visão? Ou você tem uma maior facilidade? Cara, não, eu acho que a bateria é um instrumento que as pessoas não têm noção quanto facilidade pode ter e quanto é divertido tocar. Porque se você pensar bem, a bateria, enquanto você toca uma música, o movimento da bateria, ele é muito relativo, como se fosse uma dança, cara. O movimento que você faz, você está o corpo todo envolvido com a música. Quando você está tocando, por exemplo, violão ou piano, você tem um foco nas mãos, né? E tá ali, ou então no violão aqui, mas a bateria você está com os dois braços e as duas pernas. Então é muito divertido o fato de tocar. A parte dos alunos não tem nenhum problema em começar, em tocar. Eu ainda brinco assim, eu aposto para você que se você vier aqui na primeira aula, você vai tocar uma música junto comigo na bateria, uma música inteira. Então eu acho que isso já é um legal. O grande problema que os alunos têm em relação à bateria é, às vezes, poder tocar em casa, porque é um instrumento que o volume não dá para você pegar assim e abaixar o volume, assim como tem na guitarra, no teclado. O volume está na mão do baterista, então ele tem que controlar a força. E isso depende de um certo tempo de estudo para você poder saber o quanto de força você precisa fazer, porque senão você toca no tambor, ele já tem um som muito alto, então aí começa a reclamação de vizinho, pai, mãe e tal. Esse é o maior problema. Fora isso, o resto é moleza. Você também dá aula de outros instrumentos, certo? Eu dou aula de bateria e percussão, né? E teoria musical quando as pessoas precisam, mas eu não dou aula de outro instrumento. Aqui na escola tem aula de guitarra, canto, teclado, né? Ukulele, mas eu não. Eu sou bateria e percussão e já para mim tá bom, tá difícil fazer isso. Entendi. Como tem sido a experiência de fazer lives? Então, as lives, hoje a gente estava conversando sobre isso, até eu tenho esse projeto de duo, que é Júlio Bittencourt Duo, sou eu com meu irmão, né? E a gente, há 16 anos que a gente tem faz aqui na escola, chama IMB Jazz Club, um local onde a gente toca gratuitamente para as pessoas jazz aqui toda terça-feira. Então a gente sempre tocou com plateia nas terças-feiras. E nas lives a gente tem notado o seguinte, Vitor, que o fato de não ter uma pessoa aqui assistindo faz com que a gente aumente a concentração. E isso tem melhorado o nosso som, porque como você não tem ninguém olhando para você, tem um monte de gente assistindo, mas você não tem ninguém ali olhando para você, você se concentra melhor e consegue, às vezes, né, focar mais no som. E a gente tem aprendido com isso e quer levar isso na hora da plateia, para a plateia estar lá assistindo, mas que a gente consiga prestar mais atenção na música e não deixar se envolvido com... Às vezes a pessoa boceja na plateia porque ela está cansada, você acha que, pô, seu som não está legal. Não tem nada a ver, é só um problema dela, né? Ela que não dormiu bem. Então, mas aquilo tira, às vezes, a atenção de músico. Então, você tem que prestar atenção na música.
a plateia está lá, ela vai curtir, mas a atenção do músico tem que ser para fazer a melhor música possível. Sim, qual baterista te inspirou? Tem algum baterista que te inspirou, de certa forma? Cara, tem. Para começar, bicho, eu comecei a tocando bateria por causa do rock and roll, né, bicho? A gente tocava no rock dos anos 80. Então, assim, quando eu comecei a tocar, era Barão Vermelho, Queen, que mais? Aqui no Titãs, Paralamas do Sucesso. Esses caras todos né, Bon Jovi. Eu ouvia aqueles caras tocarem e, para mim, a banda era muito importante. Depois que eu comecei a tocar bateria, eu comecei a dar mais atenção para os bateristas. Aí fui prestando atenção assim, falar, pô, esse cara, pô, aí o baterista o baterista do Paralamas, né? O baterista do Paralamas é um baterista. Caiu e voltou. Peraí, começa a falar de novo, peraí, dessa pergunta. Tá, vou começar de novo nessa. Bom, quem me inspirou, assim, no início foram os bateristas do rock and roll, né, do rock dos anos 80. Então, assim, Paralamas do Sucesso, Queen, Bon Jovi, Barão Vermelho, esse pessoal todo me motivou a tocar. Eu queria tocar como um baterista igual aquilo, o baterista chama Tico Torres, o baterista do Bon Jovi, que sempre foi um cara também muito legal, né? E então, assim, essa foi minha primeira influência grande de baterista, que era bateristas de bandas de rock, né? Depois eu fui começando a prestar atenção nos bateristas que levavam a bateria para um lado mais musical e mais instrumental. Então, aí eu tive a oportunidade de estudar com Duda Neves, que é um baterista brasileiro que gravou vários discos, ele fazendo os temas na bateria. E aí eu fui conhecendo outros caras, Max Roach, que era um baterista americano, já falecido também, Elvin Jones. Depois aqui no Brasil, Zé Eduardo Nazário, fui fazer aula com ele. Aí são bateristas que me inspiraram a pensar que a bateria pode ser, além de um acompanhamento, ela pode também ser um instrumento de melodia e harmonia. Eu acho isso bem legal. Bom, para essa nossa entrevista, pós-pandemia, você tem algum objetivo, projeto em mente que você queira pôr em prática? Cara, tem sim. A gente gravou um disco de Jazz Beatles com um cara muito importante chamado Léo Gandeman, que é um baterista renomado no mundo todo. E a gente fez uma turnê grande no ano passado, todo viajando pelo Brasil, tocando músicas nos festivais. A gente foi para Recife, foi para Porto Alegre, foi para Rio de Janeiro, São Paulo, viajamos fazendo um monte de coisa. Então agora, nessa próxima etapa, pós-pandemia, a gente vai dar continuidade com o Léo, mas também a gente vai gravar um projeto Júlio Bittencourt Duo, né, que foi o primeiro projeto que eu vou gravar junto com ele, já com um repertório específico. A gente acabou de gravar um disco com a Andréa Brandão, que a gente fez uma live no Teatro Capitólio, cara, que eu deixo aí a dica para vocês. Ficou muito bonito. Andréa Brandão, CD3, é um projeto que a gente tem ao lado dela. Ficou muito bonito as imagens, né, o som, a captação, muito bacana. Mas eu acho que o próximo projeto vai ser a gravação de um trabalho junto com o meu irmão, Luciano Bittencourt, de Júlio Bittencourt Duo. E aí viajar pelo Brasil todo também. Sim. Bom, pessoal, essa foi mais uma edição do programa Tudo Aqui, pelo canal do YouTube da BFV TV. Muito obrigado a todos pela audiência e muito obrigado, Júlio Bittencourt. Eu que agradeço, Vitor. Você é um cara super talentoso, continue aí fazendo seus programas e eu vou estar sempre aí à disposição quando você precisar, tá bom? Abraço para você e para as pessoas que estão assistindo. Muito bem, muito obrigado a todos novamente pela audiência e tchau.